Olá, seja bem-vindo ao Lead da Memória, um programa produzido pelo Newslink TV. O Lead da Memória busca um resgate do conhecimento e da vivência jornalística cearense, por meio das histórias de vida dos jornalistas convidados. É feito um comparativo entre as realidades vivenciadas e a fase atual da profissão e dos veículos de comunicação. Eu sou João Vitor, aluno do 5º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Neste episódio, convidamos o jornalista Ronaldo Salgado. Como profissional, Ronaldo trabalhou no jornal O Povo, foi chefe de reportagem, redator e editor do jornal Diário do Nordeste, trabalhou em agência de publicidade e é professor aposentado do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, UFC. Além de ter sido coordenador do curso, atualmente Ronaldo escreve crônicas as quais são publicadas em suas redes sociais, Facebook e Instagram. Confira agora a entrevista feita por Leonardo Pitinini com Ronaldo Salgado. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao Lead da Memória. É um prazer imenso contar com a sua presença aqui hoje. Muito obrigado também pelo convite. É uma honra poder contribuir de alguma forma. E é uma alegria reencontrar amigos de tantas épocas dessa trajetória de jornalismo. Perfeito. Ronaldo, eu queria que você me contasse como é que você descobriu a sua paixão pelo jornalismo. Como é que surgiu isso? Rapaz, é uma coisa muito interessante, porque isso é uma coisa relacionada à infância. Então vem de bastante tempo, né? É, bastante tempo. Eu nasci no Crato, na região do Cariri. O meu pai era economista, advogado, formado em ciências contábeis e era uma pessoa muito ligada à comunicação. Tinha assinatura de jornais, não só os jornais da cidade do Crato, mas os jornais principalmente do Rio e São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal o Globo, o Estadão, e também ligado a Recife, né? Porque a região do Cariri tem uma influência muito forte da região da capital de Pernambuco, Recife. Então tinha o Diário de Pernambuco também, que a gente acompanhava, e aí tinha a revista O Cruzeiro, a revista Manchete, a revista Realidade, e essas coisas ambientavam, digamos assim, a nossa infância toda, porque papai levava essas revistas, esses jornais, e eu ia sendo incentivado por isso. E tem uma particularidade que é interessante, que essa daí é meio fantasiosa. Olha aí. Eu fiquei impressionado com o Super-Homem, Olha aí. com o Clark Kent. Né? Uhum. Mas a história em quadrinho ou o filme? A história em quadrinho ainda, em quadrinho ainda, que o cara de repente se transformar. Era um jornalista, Sim. Não tão competente, né? Mas era piada, né? Era piada e tudo, mas de repente o cara queria mudar o mundo. E eu, envolvido com essas leituras dos quadrinhos e envolvido também com a leitura de jornais e revistas, eu fui, digamos assim, moldando uma perspectiva para a minha realidade futura. Sim. Então eu sempre quis, desde criança, eu sempre quis trabalhar na área do jornalismo. Eu não quis outra coisa. Tanto é que quando nós mudamos aqui para Fortaleza, e eu fui fazer o vestibular, na época não era o Enem, era o vestibular mesmo. Eu só me inscrevi para o vestibular da Universidade Federal do Ceará, que tinha um curso de comunicação. A Unifor ainda não tinha um curso de comunicação, a UES também não tinha, e como ainda não tem. Então eu fiz uma única inscrição para o curso de comunicação na área do jornalismo. Sim. E essa foi, meu pai nem sequer soube qual foi a inscrição que eu fiz. De muito tempo depois ele me perguntou, uma conversa em casa, ele disse, bicho, qual é a área que você vai fazer, afinal de contas? Eu disse, rapaz, pelo que o senhor, ele tinha um projeto de fazer um escritório grande, lá no Palácio Progresso, que ainda hoje existe aqui, na Sim. Rua dos Pocinhos, né? E ele falou em várias áreas, mas não falou a comunicação. Eu disse, não vai ter emprego para mim lá no seu... Aí, o que foi que você fez? Eu fiz para comunicação. Eu disse, mas você é o homem mais importante da empresa, dessa coisa.
coisa de pai, né? Sim. Então você acha que o jornalismo para você era uma maneira de mudar o mundo, de certa forma? Com certeza. Essa foi uma frase que eu, inclusive, formulei numa entrevista que eu dei ao Jornal O Povo há muito tempo, que eu queria fazer, através do jornalismo, eu queria fazer uma revolução. Contribuir para mudar a realidade de muitas pessoas, para mudar a realidade política, social, econômica, cultural, enfim, através de um trabalho de repórter. O repórter é uma figura que muito me marcou, do ponto de vista de influência psicológica, foi o José Hamilton Ribeiro. Não sei se você sabe a história dele, porque ele foi correspondente de guerra da revista Realidade, e ele, no último dia da cobertura lá no Vietnã, ele pisou numa mina e explodiu a perna. Ele tem uma perna mecânica, né? Então, o fotógrafo que estava com ele fez a foto para depois socorrê-lo. E ele era um repórter com a alma de repórter, com o coração de repórter, com a consciência de repórter e com o sonho de fazer, através das reportagens, ele conseguir modificar o comportamento humano, a sociedade de um modo geral. Essa era uma coisa que eu também aspirava, ainda jovem, não mais com esses 68 anos que me pesam as costas. E conta pra gente como é que foi o início da sua carreira. Os primeiros anos, como é que foi ser estagiário na Rádio Verdes-Mares? Foi uma coisa interessante, porque, por exemplo, veja, hoje os cursos oferecem várias opções, desde o primeiro semestre, né, da faculdade, aos alunos e às alunas. Oferecem através de bolsas de extensão, bolsas de pesquisa, etc. Nós não tínhamos, né? Naquela época eu fui aluno da UFC, no curso de comunicação, entre 1976, primeiro semestre de 76, ao último semestre de 1979. Então, não tínhamos a oportunidade de, logo nos 2, 3 primeiros semestres, fazer algum estágio. Sim. Né? E logo depois eu fui ajudado por um professor que já faleceu, o professor Teobaldo Landim, que trabalhava no Jornal Unitário, trabalhava na TV Ceará, a antiga TV Ceará, não essa TV Ceará que é sucedânea da TV Educativa. E ele falou com o jornalista Dorian Sampaio, que à época coordenava junto com outros jornalistas o Anuário do Ceará, e eu consegui a minha primeira atividade na área de comunicação foi justamente no Anuário do Ceará. Aí depois eu fui para a Rádio Verdes-Mares, noticiarista, fui estagiário do Jornal O Povo, e essas engrenagens, essas coisas iam acontecendo paralelamente ou simultaneamente. A proporção que você ia avançando no curso, você ia tendo mais condições de ter outras oportunidades. Entendi. E você cursou jornalismo durante a ditadura, né? Como é que foi para você, como estudante naquela época, cursar jornalismo, que é um curso livre, em uma época que não tinha liberdade, né? Como é que foi essa época? Essa questão da ditadura é uma questão que mexe muito com o imaginário da sociedade, né? Porque, afinal de contas, as épocas de ditaduras aqui na América Latina, você vê que o Brasil estava na ditadura, a Argentina estava na ditadura, o Uruguai estava, né? O Chile teve a ditadura talvez a mais sangrenta de todas, né? Com Augusto Pinochet. Sim. Então, o resultado, nós tínhamos aquele sonho juvenil de liberdade, de lutar pelas liberdades democráticas, de lutar pela livre manifestação do pensamento, de lutar pelos direitos humanos, pelas conquistas democráticas. Nós éramos de movimento estudantil, então havia toda essa questão. E quando nós chegamos nos jornais, mesmo como estágio, né, havia uma espécie de acomodação. As pessoas não falavam muito nessas questões, a não ser um ou outro. Por exemplo, uma figura muito marcante, o Dorian Sampaio, outra figura muito marcante, o Durval Aires, o Dedé de Castro, o Gervásio de Paula, são jornalistas profissionais que marcam, que influenciam as nossas gerações. A minha geração foi muito influenciada pelo jornal
o Mutirão, comandado pelo Dedé de Castro, pela Maria Luísa Fontinelli, que veio a ser prefeita de Fortaleza. Não era jornalista, mas era professora da área de Sociologia. Então, essas são questões fulcrais, e havia a figura do Vladimir Herzog, que foi um jornalista que foi assassinado brutalmente pela ditadura nas dependências do DOPS de São Paulo. Sim. Disseram que ele cometeu suicídio, foi uma mentira deslavada, uma coisa absolutamente irresponsável por parte dos ditadores da época. Fizeram com muitos, né? Fizeram com muitos. Houve muita gente. Tem agora um filme que está passando aí. Ainda Estou Aqui, né? Aqui, do Rubens Paiva. Mostra essa realidade cruel, absurda, que a gente precisa ter a dimensão histórica importante para compreender o significado das coisas que acontecem com o nosso país. É importante porque muita gente parece que esqueceu ou prefere ignorar, né? Muita gente esqueceu, entre aspas, ou prefere ignorar. Prefere ignorar. No jornal O Povo, por exemplo, o Pádua Campos, era um grande jornalista, editorialista, tinha o Blanchard Girão, enfim, eram pessoas que tinham uma consciência democrática muito forte, e o jornalismo como uma alavanca para mudar o mundo, para transformar a realidade cotidiana do país. Então, e a gente acompanhava muito o Pasquim, um jornal alternativo de muita importância na formação das nossas consciências democráticas, das nossas liberdades democráticas, né? Então, é uma coisa que, aquela época, pulsava muito dentro da gente, como uma forma de a gente tentar mudar o mundo. E para você, como é que foi trabalhar em uma agência de publicidade? Você sentiu alguma diferença entre o jornal e a agência? Senti. É uma coisa interessante, porque, veja só, na época que eu fiz o curso na UFC, o curso era curso de comunicação social, habilitação polivalente, ou seja, significava que você se formava em comunicação social, bacharelado em comunicação social, e podia atuar na área de editoração, jornalismo, publicidade, propaganda, relações públicas, rádio, cinema, TV, teatro, etc, etc. Todas as áreas, né? Todas as áreas. Tem um carimbo no meu diploma. Sim. Habilitação polivalente, né? Hoje não. Hoje tem um curso de jornalismo e tem um curso de publicidade, já tem um curso de cinema, que já é outra área, essa coisa. Então, quando eu estagiei logo no jornal O Povo, essa é o interessante que eu ia te dizer. Quando eu estagiei no jornal O Povo, ao fim do estágio, a minha chefe de reportagem, à época, era a jornalista Isabel Pinheiro. E ela me convidou para assumir a função, né? E eu tenho um irmão que é formado aqui pela Unifor, na área de fisioterapia, que estava fazendo uma viagem para Santa Catarina. Ele hoje mora em Santa Catarina. E ele comprou um carro 0 km e a gente ia de carro para Santa Catarina. Até lá, olha aí. Até lá. Então, resultado, eu não conhecia nada do Brasil, a não ser, só conhecia o estado do Ceará, algumas cidades e Pernambuco, que meu pai tinha uma ligação muito forte com Pernambuco. E eu preferi viajar e quando eu voltasse eu ia ver se conseguia essa vaga. Quando eu voltei, não tinha mais a vaga, estava ocupada lá no Jornal O Povo. E aí foi quando eu fui para a área da publicidade e propaganda, que tive uma experiência marcante, trabalhando com uma agência, não uma agência enorme, grandiosa, mas uma agência muito importante, produtiva aqui no Ceará, a Janela Comunicação do Augusto César Pontes Benevides, o Guto Benevides, né? Então, eu tive essa experiência de 5 anos em publicidade, como redator de publicidade e propaganda, fazendo propaganda de TV, jornal, revista, rádio, cinema, etc, etc. É uma diferença muito grande, É uma né, diferença, pro porque o processo de codificação é outro, completamente diferente. A codificação jornalística, ela se estrutura de uma forma, digamos assim, informativa, do ponto de vista da informação, a sociedade, e a codificação da publicidade e da propaganda, ela trabalha com um outro viés, né? Trabalha com um viés de tentar conquistar, de seduzir a pessoa para adquirir um produto. Consumir algo, né? Exatamente. Mas foi uma experiência que, para mim, me marcou profundamente, porque me deu possibilidade de, através do conhecimento de várias linguagens, eu poder
acrescentar mais ao meu horizonte de informação, ao meu horizonte ideológico, ao meu horizonte profissional. Uma experiência, então, enriquecedora, né? Enriquecedora. Sobre tudo isso, eu fiz, inclusive, por exemplo, na época da inauguração do Shopping Iguatemi, eu fui o roteirista de um documentário na televisão sobre a chegada do Iguatemi aqui no Ceará. Legal. Bacana. Conta um pouquinho mais pra gente dessa história do Iguatemi, como o é que Iguatemi, foi? eu trabalhava com o Guto Benevides, era sócio da Janela a agência de publicidade Janela Comunicação, e ele atendia a algumas empresas do empresário Tássio Gereissati. O Tássio Gereissati, na época, ainda não tinha enveredado para a política. Né? Ele atuava muito no mercado, como empresário. E aí, eu trabalhava com o Guto, eu era redator, e a gente atendia algumas empresas do Grupo Gereissati e atendia outras empresas, né? Maraponga, Shopping, aqueles, né? Manuel Holanda, atendia, enfim, o Farias Brito, o pessoal, a construtora Farias Brito e tudo. Então, era uma experiência que era interessante, porque você fazia peças publicitárias para jornal, para revista, para rádio, para TV e para outdoor. Por exemplo, eu fiz uma campanha que modificou, digamos assim, o comportamento dos consumidores de cachaça. Olha aí. Interessante, a chave de ouro era atendida pela Janela Comunicação e o slogan da chave de ouro era chave de ouro. Uma maneira diferente de se beber aguardente. E eu criei um outro slogan, que era chave de ouro, o prazer alegre dos bons momentos. E aí isso a gente espalhou em outdoor, peça de televisão, peça de rádio, peça de jornal, alavancando a venda. E também trabalhei muito com propaganda governamental. Por exemplo, quando o ex-governador Vigílio Távora inaugurou o Castelão na sua totalidade, porque o Castelão foi inaugurado em 73 pelo governador César Carlos, mas era dois blocos de arquibancada que ficava, não se completavam. Não fechava o ciclo, em 1980, o Vigílio Távora, até pela vinda do Papa João Paulo II aqui, na Fortaleza, o Vigílio Távora concluiu a obra toda. Fechou o círculo, né? Fechou o círculo todo do Castelão. E quem fez o jornal divulgando toda a reforma do Castelão fui eu na Janela. Fiz, inclusive, o discurso do governador no ato inaugural. Bacana, viu? Isso na área de propaganda. Propaganda, né? Não era mais nem a publicidade. A publicidade atende mais uma situação mercadológica e a propaganda atende mais uma situação ideológica. Ideológica, né? Perfeito. A gente vai agora para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Unifor, um lugar de histórias. Ensina, aprende, pesquisa, descobre. Onde sempre acontece mais. Um campus vivo, inquieto, pulsante, aberto a todos. A todos. Busque a incomparável. Unifor. Retornamos agora com o Lead da Memória. Nesse episódio, contamos com a presença do jornalista e professor Ronaldo Salgado. Nesse segundo bloco, vamos conversar um pouco sobre a carreira docente de Ronaldo. Ronaldo, o que é que te fez largar as redações para se tornar professor? Isso já estava nos seus planos desde o início ou foi algo que foi surgindo com o tempo?
muito oportuna a sua pergunta, porque, veja só, quando eu fui aluno, eu era considerado pelos colegas e pelos professores do curso como um dos melhores alunos da universidade. E depois que me formei, fui ter a experiência de mercado, como se chama, né? Aquela coisa toda. E aqui e acolá, os professores, quando se encontravam comigo, diziam: rapaz, você devia pensar um dia em poder ser professor. Sim. O professor Silas de Paula, que hoje é diretor do Museu da Imagem do Som, MIS, né? aqui em Fortaleza, na época coordenador do curso, ligou para o jornal Diário do Nordeste, que eu era chefe de reportagem do jornal Diário do Nordeste, e disse: olha, Ronaldo, está abrindo um concurso para professor. Por que é que você não pensa em disputar? E eu me inscrevi, foi o primeiro, eu fiz 3 concursos, né? Porque esse primeiro concurso, a época era o presidente Sarney. Sim. E o concurso depois foi anulado porque não tinha verba para contratar. Tanto é que o reitor da universidade, à época, o professor Hélio Leite, me chamou para uma reunião no gabinete, na reitoria, e perguntou se eu tinha interesse de prestar serviço à universidade, já que o concurso não tinha sido validado, mas eles iriam pagar por prestação de serviço. Aí eu entrei. Nesse primeiro momento, minha primeira aula foi em 6 de setembro de 1988. Depois, um ano depois, 2 anos depois, aliás, abriu um concurso para professor substituto. Como eu já estava dando aula na universidade, eu me inscrevi e aí passei nesse segundo concurso. Um ano depois do concurso para professor substituto, o professor Heitor Faria Guilherme aposentou. E aí abriu uma vaga para professor efetivo da universidade. Sim. E eu me inscrevi novamente no concurso e fui aprovado em definitivo. Então, eu fiquei 29 anos e 8 meses como professor do curso de jornalismo da UFC. E graças à companhia dos colegas, o professor Agostinho Gosso, o professor Silas, a professora Márcia Vidal, o professor Luiz Sérgio Santos, né, o professor Gilmar de Carvalho, a gente foi formando um núcleo bastante consistente do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de uma visão, digamos assim, mais avançada do jornalismo. E eu terminei por abraçar a carreira de professor exclusivamente. Claro que nos primeiros 5 anos como professor, eu também continuava trabalhando em jornal. Então, eu era professor do curso de jornalismo da UFC, trabalhava como chefe de reportagem do jornal Diário do Nordeste e era diretor do Sindicato dos Jornalistas. Então, aí depois, com o tempo, o tempo eu decidi, em 1992, eu decidi ficar somente dedicado à carreira da docência. Ensino, né? Evidentemente que 2 anos depois de eu ter saído do jornal Diário do Nordeste, porque também foi uma questão política por conta de uma greve que houve, Sim. não sei, uma greve que houve em 1988, durante 15 dias, os jornalistas do Ceará, principalmente do Jornal O Povo, da Tribuna do Ceará, a antiga Tribuna do Ceará, e do Jornal Diário do Nordeste, pararam as redações e praticamente foi uma greve muito efetiva, muito forte, contou com muita. E aí eu era diretor do sindicato, não podia ser demitido, porque eu tinha imunidade sindical, e o jornal tratou de me boicotar de alguma forma. Então, quando eu saí do jornal por decisão própria, eu pedi demissão, 2 anos depois eu fui convidado a retornar pelo editor-chefe, saudosa memória, o Francisco Bilas, o Chico Bilas. E eu disse: não, Bilas, eu agora vou me dedicar tão somente à docência do jornalismo. Enquanto você era professor da UFC, você continuou por mais de 20 anos na revista Entrevista. Né? Como é que acontecia o processo de produção? Essa é uma experiência não só gratificante do ponto de vista do ensino, né? Mas, sobretudo, do ponto de vista profissional. Porque, modéstia à parte, a revista ela era produzida dentro de uma disciplina de laboratório de jornalismo impresso. Então, eram 10 vagas, era uma briga danada que o pessoal disputando. Eram só 10 vagas para a disciplina? Eram 10 vagas na disciplina,
Porque tinham 3 laboratórios. Tinha um laboratório de rádio, o laboratório de TV e o laboratório de jornalismo impresso. Ainda não havia o laboratório de web jornalismo. Hoje já tem. Hoje já tem. Hoje já tem essas habilidades, digamos assim. E aí, quando eu cheguei com uma turma que estava... A primeira turma da revista Entrevista foi uma turma que, no primeiro dia de aula, olhou para mim e disse: olha, professor, nós estamos prestes a sair do curso e não tivemos uma experiência prática, concreta de jornalismo. E a gente queria fazer alguma coisa, e o senhor está vindo da área do mercado profissional e a gente quer fazer alguma coisa. Foi que surgiu a ideia, a ideia inicial não era fazer a revista Entrevista, era fazer um livro de entrevistas baseado numa experiência que a professora Cremilda Medina houvera praticado em São Paulo, na USP, na Escola de Comunicações e Artes de São Paulo, da ECA da USP, né? E aí, por uma questão operacional, a gente vamos fazer uma revista que é mais fácil. E aí fizemos o primeiro número, contando com o apoio do Jornal Diário do Nordeste. Eu fui lá conversar com os diretores, embora eu tivesse saído do jornal, eu mantinha uma amizade. Amizade e tudo. Afinal de contas, eu fui da equipe fundadora do jornal. E ele, vamos ajudar a fazer a revista. A gente fez o primeiro número, a partir do segundo, todo mundo já chegava querendo fazer a revista. Então, as primeiras revistas, as 4 primeiras revistas, eram experiências ainda sem uma configuração muito forte. Era meio um processo inicial. Um processo inicial. Mas a partir da 5ª, aí a gente conseguiu dar, digamos assim, um projeto editorial forte, baseado principalmente na experiência da Entrevista como Diálogo Possível, que é um livro da professora Cremilda, de Araújo Medina, em que a gente não estava preocupado com a factualidade, a gente estava preocupado com os contextos das histórias de vida. E aí, durante 25 anos, eu fui coordenador desse projeto, cheguei a publicar 37 edições da revista Entrevista, e depois que eu saí, que eu me aposentei, o professor Robson, que hoje é coordenador do curso, ainda conseguiu fazer mais 3 edições, então tem aí à disposição das pessoas para pesquisar no site da internet, do curso, 40 edições da revista Entrevista. E é uma experiência muito gratificante sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista jornalístico, do ponto de vista ideológico. Para os alunos, muito importante também. Uma coisa importante, porque, veja só, dentro do processo de feitura dessa revista, a gente fazia pauta, produção, pauta, redação, edição e divulgação e publicação. E os alunos participavam de tudo, né? Acabavam aprendendo... Tudo, os alunos, tem as equipes de produção, havia as equipes de produção para cuidar de tudo, fazia uma pré-entrevista com a pessoa que ia ser entrevistada, entrevistamos prefeitos, governadores, entrevistamos secretários de Estado, entrevistamos artistas, atrizes, atores, entrevistamos pessoas da área do esporte. Havia assim uma pluralidade de personagens que passaram por essa experiência da revista Entrevista, que muito me gratifica, que muito me emociona, inclusive, porque, afinal de contas, trabalhar com o jornalismo da forma como nós trabalhamos naquele projeto foi uma maneira muito consequente de fazer valer a questão da curiosidade, a questão de provocar, provocar nos estudantes curiosidade, aquela coisa de querer saber, de querer contribuir com uma produção que é difícil de se fazer. A entrevista não é fácil, é um processo difícil, mas foi muito gratificante e eu me orgulho muito de ter podido participar como coordenador durante 25 anos. E foram 37 edições, né, que você coordenou? Dessas 37 edições, teve alguma que te marcou mais, assim, alguma que foi mais especial? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. E eu toda vez tento sair pela tangente, porque fica aquela coisa... Não dá para escolher só uma, né? Não dá para escolher só uma. Mas, por exemplo, houve várias entrevistas marcantes, né? Por exemplo, eu acho que uma que chama atenção pelo grau de dificuldade e de complexidade foi feita lá dentro do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira, o IPPOO, com o Idelfonso Maia Cunha, o Mainha, que era considerado o maior pistoleiro do Nordeste naquela época. E nós fizemos uma entrevista lá dentro do presídio,
com ele, uma entrevista muito respeitosa. De ambas as partes, né? De ambas as partes. Houve até no lançamento da revista, o pai de uma aluna me procurou e disse: professor, o senhor é doido de levar uma ruma de estudante jovem desse para dentro do presídio? E aí eu disse: olha, se o senhor pensa que a sua filha vai fazer jornalismo quando ela se formar dentro de um aquário, conversando com os peixinhos, não vai. Ela vai um dia estar no Palácio do Governo, mas ela vai outro dia estar dentro de uma favela, no outro dia ela vai estar numa guerra, outro dia ela vai estar... Aí ele: o senhor tem razão. Essa entrevista me marcou. Uma que marcou também, mas não saiu a revista, por conta de uma greve que houve na universidade de 120 dias, foi a entrevista com o Ariano Suassuna, que a gente viajou para Recife, nós fomos ele era secretário de Cultura do governador Miguel Arraes, e nós fomos ao Recife, fizemos uma entrevista com ele de 3 horas e meia de duração. Era justamente na época que ele estava comemorando os 25 anos do movimento armorial. E aí a gente fez essa entrevista, mas ela não saiu. Houve várias entrevistas que não saíram, por conta de greves, por conta de falta de recursos na universidade, dessa coisa. E as entrevistas foram guardadas em algum lugar, do Ariano? Tem algum lugar que... Eu tenho uma memória, digamos assim, a memória das fitas gravadas que estão comigo, né? Eu preciso até doar isso para o Museu da Imagem e do Som, para preservar essa questão. Mas foi uma entrevista muito bonita. O Ariano recebeu a gente de uma maneira espetacular e foi interessante. Foi muito interessante porque nos marcou profundamente, que foi um feriado, que ele foi lá para a Secretaria de Cultura para receber a gente. Foi uma viagem muito marcante que eu praticamente, com o apoio do Banco do Estado do Ceará, o antigo BEC, custeamos praticamente, porque a universidade não tinha recursos para... E a gente alugou uma Topic para viajar para 14 pessoas, 16 pessoas, contando com o fotógrafo Jardas Oliveira, e foi muito boa. Mas são várias as entrevistas. A gente entrevistou o ex-prefeito Juracy Magalhães, o ex-governador Tasso Gereissati, o ex-governador Ciro Gomes. Foi a primeira entrevista da revista Entrevista foi com o Ciro Gomes. Ele era governador à época. Olha aí. Então, quer dizer, tem um rol de pessoas que foram entrevistadas muito, muito marcante. E bem diverso também. E bem diverso. Tinha gente da área de arte, de literatura, teve gente da área do esporte, gente da área de cinema, gente da área de teatro, gente da política, gente da economia, enfim. É uma pluralidade muito grande de pessoas que foram entrevistadas e que fazem parte, que eu acho que é interessante até, porque o professor Gilmar de Carvalho, ao fazer a edição de um livro do professor Geraldo Noves, Introdução ao jornalismo, à História do Jornalismo Cearense, ele faz uma citação à importância que a revista Entrevista tem para a formação de consciências, para a formação técnica, cultural, ideológica e profissional das gerações de jornalistas no Ceará. Muito bacana, viu? E você passou quantos anos como professor? Eu passei 29 anos e 8 meses como professor da UFC. E nesses 29 anos e 8 meses, qual foi o ensinamento mais marcante que você teve com seus alunos? É muito interessante porque você veja que há uma possibilidade de encontrar as pessoas, de ter um encontro com as pessoas, com a realidade individual, com a realidade coletiva. Experiências muito, muito importantes do ponto de vista da oportunidade do conhecimento mútuo. Então, eu tive alguns alunos que foram meus alunos e depois foram foram ao mesmo tempo meus alunos e meus repórteres lá no Diário do Nordeste. Isso é uma coisa muito importante. O Serpa Neto, filho do Egídio Serpa, por exemplo, ele foi meu aluno e ele foi meu repórter no Diário do Nordeste. Teve pessoas que faleceram, ex-alunos que faleceram, que a gente tinha um nível de amizade muito, muito grande dessa forma. Então, havia uma troca de conhecimento, uma troca de informação. Tanto o professor dá para o estudante, como o estudante também dá para o professor. Então, é uma troca, né? É uma troca, é um processo de comunicação, é um processo dialógico, de autorreferencialidade. Então, é muito marcante.
cada semestre que você termina, e cada semestre que você começa, e cada semestre que você termina, aquilo te impacta de uma maneira muito, muito forte, muito significativa. Muitas vezes eu saí da sala de aula chorando, emocionado, ao encerrar um semestre, ao saber que aquelas pessoas deram uma contribuição muito forte nas disciplinas que eu ministrei. Eu ministrei disciplina de entrevista, ministrei disciplina de reportagem, ministrei disciplina de crônica, de jornalismo e literatura, de artigos, de colunas, enfim. Então, essa experiência, ela te marca profundamente. Sim, com certeza. Ela deixa você, ela me humanizou ainda mais. Ela me fez me tornar mais humano na troca de ideias, na troca de reflexões, Vivências, né? de vivências, de experiências, de histórias de vida, essa coisa toda. Isso é muito importante do ponto de vista individual, né, para mim. Com certeza. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco. Foi? Foi? Voltamos agora à nossa conversa com o jornalista e professor Ronaldo Salgado. Ronaldo, você fez uma ação social para arrecadar livros para a biblioteca na comunidade de Santa Cecília, né? Como é que surgiu essa ideia? O que é que te motivou a realizar esse movimento, essa ação? Essa é uma frustração que eu tenho na minha vida, né? É mesmo? É uma frustração terrível, porque a biblioteca, ela não foi adiante, né? Não foi adiante porque as lideranças comunitárias não apostaram na ideia. A própria comunidade, em sua maior parte, também não apostou na ideia. Não compraram, né? Não compraram a ideia, a biblioteca fechou, não funciona. Eu tive a ideia de fazer pensando em ajudar a comunidade. Tem muita criança, lá na quadra, no Conjunto São Vicente de Paulo, que antigamente era quadra Santa Cecília. Sim. Então, o meu querido amigo, jornalista Nene Cavalcante, faleceu em 2016 e logo depois eu tive a ideia de criar um movimento pelas redes sociais para arrecadar livros, para montar a biblioteca comunitária e jornalista Nene Cavalcante dentro da comunidade. Nós conseguimos, para você ter uma ideia, eu consegui, com os amigos, 6.000 livros. Nossa, 6.000. 6.000 livros, 1.200 CDs de música, 860 DVDs de filmes e documentários. Consegui televisão grande, essas TV de 50 polegadas. Smart, Consegui computador, dois ar-condicionados, estantes. Tudo foi montado direitinho, foi inaugurado, só que não foi adiante, porque deixaram que a coisa se esfacelou. Não sei por que cargas d'água não apostaram, porque, por exemplo, eu acho que o livro, dentro de uma comunidade carente como aquela, seria um instrumento de fundamental importância para modificar a vida dessas crianças. Com certeza. É com a leitura que você descobre o mundo. É com essa possibilidade de você ter acesso a uma quantidade enorme de livros. Olha, foram livros de literatura, livros de sociologia, de filosofia,
de política, de ideologia, tinha livros infantis, tinha livros... De tudo, né? de Todos os gêneros. É uma coisa tudo. maravilhosa, mas hoje eu sou um cara absolutamente frustrado. Sou um cara magoado com isso, em função de que a biblioteca foi inaugurada, foi muita gente no dia da inauguração. Depois foi acabando... A gente inaugurou em 2017. Ela não durou um ano. E depois começou Não, e deixaram, abandonaram. E aí, resultado, isso é uma frustração terrível, e é uma coisa que eu carrego dentro do meu coração como um pouco magoado, dessa forma. Mas o movimento, de qualquer forma, nos 3 primeiros meses, tinha algumas professoras da própria comunidade que levavam os alunos à noite lá para poder fazer movimento de leitura, iniciação à leitura, etc. Então, isso foi, infelizmente, não foi adiante o projeto. É uma pena, né? É uma pena e ao mesmo tempo, um fato lamentável que lideranças comunitárias, entre aspas, né, deixem um projeto desse morrer. Porque, na verdade, o meu projeto não era só ter a biblioteca. Era, a partir da biblioteca, a gente formar um centro cultural. Sim. Porque eu já tinha conversado... Lá dentro da comunidade. Eu já tinha conversado com alguns professores da UFC e com outros professores de São Paulo para a gente ministrar cursos. Então, ia ser um centro cultural, com debates, com cursos profissionalizantes, com cursos de iniciação, leitura, de tudo. E isso não foi adiante. E é lamentável, profundamente lamentável, porque eu sei o quanto, por exemplo, a minha vida foi modificada pela leitura, pelo incentivo que o meu pai, ele me marcou de uma maneira incrível, porque ele chegou para mim, eu criança, 12, 13 anos, e ele disse, o que você quiser comprar de livros, pode comprar, que eu pago. E isso, isso é descortinar o mundo para você. Com certeza. Isso foi importante. Infelizmente, lá na comunidade das quadras, a biblioteca acabou indo para frente, né? Não foi para frente. Ronaldo, diariamente você publica fotos de flores nas suas redes sociais, né? Tem algum motivo especial para isso? Tem. O mundo é muito violento. Eu acho que a brutalidade, principalmente a brutalidade nesses tempos mais recentes, né, em que o Brasil se descobre fascista, nazista, nazi-fascista, isso me amedronta. Sim. E eu faço as minhas saudações diárias no Facebook, no Instagram, colocando flores do jardim da nossa casa. Né? Aquelas flores todas são lá de casa. Né? Eu faço como uma maneira de delicadeza em relação ao mundo. Sim. Mostrar que a gente precisa de delicadeza, a gente precisa de generosidade, a gente precisa de compreensão, de comunhão, a gente precisa de trocas, de ideias, de afeto. Está muito em falta, né, hoje? Muito falta. Então, quer dizer, toda madrugada eu me acordo muito, eu quase não durmo, né? De madrugada eu durmo muito pouco, 1h30, 2 horas da manhã, 2h30 no máximo eu estou acordado, e quando dá umas 4 horas da manhã eu faço a postagem dando meus bons dias, que eu sempre boto no plural, usando uma série de crônicas que o Machado de Assis publicou durante muito tempo na imprensa carioca, e eu boto bons dias e boto fotografias de flores, de rosas, de plantas, sempre para poder tentar fazer com que essa suavidade toque o coração de alguém. E falando em crônica, você também escreve crônicas e publica, né, nas suas contas no Facebook, no Instagram. Por que você escolheu compartilhá-las nas redes sociais e não em jornais? É uma coisa que, por exemplo, depois que eu saí do jornal, eu só recebi um convite para voltar 2 anos depois, como eu falei há pouco, pelo Francisco Bilas. Chico Bilas, né? Chico Bilas, né? Talvez as empresas não se interessem pelo tipo de crônica que eu escrevo. Né? Eu faço crônicas dialogando com o leitor, tentando tocar a consciência, o coração, a alma do leitor, da leitora, e publico nas redes como uma forma de dar chance a que mais pessoas consigam
uma leitura que Sim. não seja só a leitura dura de uma realidade Do dia a cotidiana. dia, né? Do dia a dia. Então, eu faço crônicas, publico essas crônicas, estou com um projeto de reunir essas crônicas em livros para ser lançado aqui em Fortaleza. Ainda estou no processo de negociação, mas se algum dia receber algum convite de fazer crônicas que sejam publicadas na imprensa, com certeza eu vou aceitar, porque eu acho que a crônica é um gênero muito humano, é uma forma muito humana, muito delicada de você lidar com o outro. Através das crônicas, muitos cronistas, por exemplo, aqui em Fortaleza, houve cronistas maravilhosos. O Ayrton Monte escreveu durante muito tempo no jornal O Povo, o Rogaciano Leite Filho foi outro cronista importante, Blanchard Girão, também escrevia crônicas maravilhosas. A Margarida Saboia de Carvalho, mulher do Jada de Carvalho, escreveu crônicas. O Gilmar de Carvalho escreveu crônicas. O Zé Alcides Pinto escreveu. Enfim, tem muita gente que escreve e eu acho que é importante. Se houvesse chance, eu publicaria na imprensa, sem dúvida. Com certeza, né? E a gente comentou agora sobre redes sociais, né? Com a guinada digital dos grandes veículos de comunicação, mudou muita coisa, né? E qual é a sua opinião a respeito dessa realidade do jornalismo hoje, envolvendo redes sociais, a velocidade da informação que tem que vir toda hora, né? Como é que você vê esse movimento hoje? Eu vejo com muita preocupação, por conta justamente da velocidade com que as coisas não só acontecem, como também são divulgadas. Sim. E às vezes você acaba sendo o primeiro a publicar, mas não é a informação correta. Mas não é a informação correta. Então, a pressa é inimiga da perfeição. Né? Com certeza. Então, eu acho assim, de qualquer forma, nem tudo que está nas redes sociais, pode ser enquadrado ou classificado como jornalismo. Sim. Né? Há muita coisa que está ali que é uma maneira que as pessoas encontraram de ter um lugar, digamos assim, na cena pública. Sim. Essa questão, você veja só, antigamente as opiniões eram publicadas nos jornais, nas revistas, nas emissoras de rádio e de televisão, e ali havia uma espécie de seleção de quem era que publicava essas opiniões. Hoje não, todo mundo se acha no direito de publicar aquilo que acha que é conveniente, aquilo que acredita. Às vezes sem nem entender do assunto, mas sem quer entender falar... do assunto. Então pronto. O Umberto Eco, aquele pensador italiano, ele disse que a internet veio imbecilizar ainda mais a sociedade. Porque tem muita gente publicando besteiras. Sim. Inomináveis nas redes sociais. Então, isso aí, qual a relação que as redes sociais têm com o jornalismo? Eu estou vendo que, por exemplo, as técnicas jornalísticas que transformaram a maneira de fazer jornalismo do século XX, elas estão sendo deixadas de lado. Hoje, você pega um texto, aspas, noticioso na internet e você não sabe identificar ali, por exemplo, um lead, que é um processo, um processo metodológico de organização de conteúdo dentro do jornalismo, que começa com aquilo que é mais importante e vai destrinchando tudo, né? Então, quer dizer, aí você pega um texto sobre um jogo de futebol, por exemplo, e o cara não diz, vai dizer lá na última linha quanto é que saiu o jogo, quando na verdade era para estar lá em cima. Era para estar lá em cima logo, para começar essa coisa. Mas, independente dessa questão de informação, né, do ponto de vista de opinião, essa coisa parece que desandou mais. Sim. Porque todo mundo se achou no direito de emitir uma opinião, quando muita gente não tinha condição de dar essa opinião em jornal, em revista, em rádio, em TV. E hoje não. Você tem a sua rede social, você tem seu Instagram, você tem o Facebook, você tem o X, o antigo Twitter, sim, e aí você publica o que você acha conveniente publicar, sem dar satisfação a ninguém. E é preocupante porque tem a questão dos seguidores, né? Às vezes a pessoa segue uma pessoa que não tem nenhuma informação, nenhum embasamento para falar sobre, mas só por você admirar de alguma maneira essa pessoa, você acaba colocando aquela opinião dela como verdade absoluta. Exatamente. Isso é que é o preocupante. Aí é o que preocupa profundamente e a gente, por exemplo, a gente fica aí nessa discussão sobre liberdade de opinião, liberdade de informação,
aí confunde um determinado tipo de valor que você tem, como se fosse aquilo ali que você tem o direito de defender o nazismo, por exemplo, defender ditadura, por exemplo. Defender o racismo, né? Racismo. Ter um comportamento homofóbico. E aí você exala na sua manifestação opinativa, você exala aquele ódio, você exala aquela coisa, exaspera uma situação que não interessa do ponto de vista da vida em sociedade. Então, uma coisa é a liberdade de opinião, outra coisa é o direito que você tem ou o dever que você deveria ter de não ferir a sociedade com essas agressividades, com essas manifestações agressivas de ódio, de preconceito, de misoginia, de homofobismo, étnica, religiosa, enfim, partidária. Quer dizer, nós tivemos um presidente recente, que eu não digo o nome dele, é o inominável, e ainda bem que é inominável e inelegível também, que queria matar, vamos metralhar os petralhas, como ele chamava. Então, não, a vida que me interessa é a vida valorizada às últimas consequências. Você tem o direito de discordar de mim, mas nessa discordância a gente não pode desrespeitar um ao outro. Exatamente. Essa é uma questão que é muito importante do ponto de vista da comunicação. Então, eu tenho, por exemplo, um irmão que deixou de falar comigo porque eu sou eleitor do Lula e ele era eleitor do inominável. Então, quer dizer, é o cara que eu mais amei na minha vida inteira. Esse cara não fala mais comigo faz 6 anos. Isso é triste, né? E é triste, é irmão de sangue. É irmão de sangue. Então, é uma coisa absurda, sob qualquer ponto de vista. Isso tudo que vem acontecendo nos últimos anos, você acha que é um dos principais desafios que o jornalismo enfrenta no século XXI? Eu acho que o jornalismo ele está numa fase de uma transição em que ele vai ter de se reencontrar com alguma coisa, do ponto de vista de codificação, de linguagem, de estilo, de conjuntura, enfim, porque, por exemplo, essa transição da mídia impressa, a mídia impressa ela teve um determinado papel importante durante o século XX, o papel que a imprensa cumpriu para fortalecer as instituições públicas, fortalecer as democracias, fortalecer o conhecimento, né? A livre manifestação do pensamento, dessa coisa, foi muito importante. Mas hoje nós não temos mais condição de avaliar o que é que está acontecendo, porque qualquer pessoa publica qualquer coisa, atingindo outras pessoas, magoando essas pessoas, às vezes desrespeitando essas pessoas, maltratando a convivência civilizatória, que é um processo que a gente levou bastante tempo como sociedade para construir, em função de quê? Então, é uma questão muito séria. Eu acho que, eu não sei até quando nós vamos ter o chamado jornal de papel, a mídia impressa, né? Está acabando aos poucos, né? Já tem muitas edições nos Estados Unidos, só funcionam nos finais de semana, muitos jornais, na Europa também já tem isso. Então, aqui mesmo no Diário do Nordeste, por exemplo, ele tem o digital, não tem mais o papel. Então, essa coisa da cena pública, né, da esfera pública, que a imprensa ocupou um papel relevante no despertar da modernidade, essa coisa ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro. E para a gente concluir aqui, com toda a experiência que você acumula em redações e sala de aula, qual é o recado, o conselho que você dá para os futuros jovens jornalistas? Ler. Participar de atividades culturais, frequentar teatros, cinema, ler a literatura, a boa literatura, ter acesso a museus, ter a possibilidade de encontrar o outro, de se relacionar, ouvir o outro, saber ouvir, saber se relacionar.
o jornalista não é aquele que só escreve ou que só fala, é aquele que sabe ouvir também, que sabe dar atenção a outras fontes de informação e de conhecimento. Então, a leitura é um instrumental mais importante para a formação de uma consciência jornalística de verdade, porque abre o mundo, abre uma realidade assim misteriosa para você. Eu, graças a Deus, eu tive acesso a livros, é uma coisa que eu agradeço muito ao meu saudoso pai, Chico Salgado, um cara que morreu muito cedo, morreu com 48 anos de idade, mas nos permitiu, a nós todos da família, ter acesso a livros, a jornais, a revistas, a conhecimento. E isso aí é uma coisa que vai modificar, que modifica a tua realidade individual e modifica a tua percepção coletiva, que é do mundo, a maneira como você lida com o outro, lida com a sua realidade, a realidade à sua volta. Essa é uma questão, por exemplo, eu acho que para além do conhecimento técnico que a universidade possa vir a dar ao futuro jornalista, há um conhecimento humanístico, cultural, ideológico, ético, que é muito importante, de você saber respeitar a diversidade, saber respeitar os pensamentos díspares que existem na sociedade. Eu acho que isso é um conselho que eu acho que é. E eu sempre dizia uma frase nas minhas aulas lá na Universidade Federal: eu não estou preocupado em formar a gente para o mercado, eu estou preocupado em formar a gente para o mundo, para participar da vida em sociedade. E aí vai valer o quê? Vai valer a ética, vai valer a informação responsável, vai valer o respeito à diversidade, vai valer o conhecimento dos direitos e deveres de cada cidadão e cada cidadã. Perfeito. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença, viu? Foi um prazer conversar com você. Eu agradeço muito a você também. Muito obrigado. Terminamos por aqui a nossa conversa no Lead da Memória da Newslink TV. A gente se encontra no próximo programa e até a próxima.